vou começar esse vídeo com alguns questionamentos, porque eu acho que é muito importante em tudo na vida questionar. Questionar é muito importante e até o dia de hoje, questionar não é crime. Você ter dúvidas não é crime. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que, por que o Fluminense não contrata grandes jogadores? Jogadores que o Fluminense, em tese, teria que gastar mais. E que, obviamente, se você gasta mais, a regra, pelo menos em regra, na teoria, é que esses jogadores vão render mais ao clube. Por consequência, o clube também arrecada mais. Então é uma bola de neve. E aí eu queria fazer esse questionamento. Por que o Fluminense não contrata? O Fluminense não ganharia muito com isso? A torcida do Fluminense não veria que o Fluminense está crescendo ainda mais? Que o Fluminense está se consolidando? Que o Fluminense está subindo de nível? Obviamente, aí eu queria fazer só um questionamento. Se isso acontecesse, o torcedor do Fluminense votaria a favor de SAF, sabendo que o Fluminense tem dinheiro, mais dinheiro do que imagina? Se o torcedor soubesse que o Fluminense tem esse dinheiro, pode contratar grandes jogadores, ele votaria numa SAF? Você acha que esse torcedor votaria numa SAF? Você acha que um presidente que tem o interesse de vender o clube contrataria grandes jogadores, sabendo que o torcedor, ao ver o time subir de nível, não compraria a ideia de uma SAF no Fluminense? Fica aqui alguns questionamentos, são dúvidas que eu gostaria que você aí pudesse me responder, tá? São apenas dúvidas. Aqui é pra gente debater. Obviamente, muitas informações aqui também hoje. O Igor Rabelo já chegou no Fluminense, tá? Já chegou no Rio de Janeiro, tá? Então ele já deve se apresentar ao Fluminense para realizar exames. E creio eu que ainda hoje, vai ser anunciado pelo Flu, tá? E aí, a tendência que isso acontecendo é que essa semana ele ainda seja inscrito no bid e aí contra o Bragantino ele já vai ser relacionado pro jogo do Brasileirão, tá? Então, Igor Rabelo já chegou no Rio de Janeiro, já falou como jogador do Fluminense, tá? Já disse que vai vir pro Fluminense e aí só resta isso ser oficializado, né? Mas aí Igor Rabelo já chega no Rio de Janeiro e outros jogadores que podem chegar ao Flu também. Gustavo Henrique, né? O Lessa fez um vídeo aí falando sobre a possibilidade do jogador pintar aqui no Fluminense, mas a tendência é que isso não aconteça, porque o jogador, segundo informações da Rádio Tatiaia, tá, já teria negociações avançadas por uma renovação com o clube paulista. Entretanto, o Fluminense estaria disposto a oferecer aí um pré-contrato pelo jogador, até mesmo uma quantia para antecipar a vinda dele e fazer aí uma dupla de zaga com o Thiago Silva. E aí, é um bom nome? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui é porque está gostando. E se ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva. É muito rápido e prático. Então, se inscreve aí, conto contigo. Se você é tricolor, você vai se inscrever, beleza? Deixa o like também, comenta e compartilha aí. E acessa aqui, ó, na descrição desse vídeo o link da Engiplan Brasil, caso você tenha o interesse de reformar, construir, projeto, laudo, regularização de imóvel, tudo isso é lá na Engiplan Brasil e você consegue estar entrando em contato com eles. Clicando aqui no link da descrição, você vai ser direcionado lá para o site e no site você consegue, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Fale Conosco, entrar em contato com uma equipe preparadíssima para te atender. Orçamento totalmente gratuito, tá? E aí, dando continuidade, outro jogador que pode chegar aí ao Fluminense
é o Inestrosa, tá? Segundo informações trazidas pelo perfil Central lá no Instagram, o Fluminense ainda tem um interesse no jogador, não se retirou das negociações e aguarda o Atlético Nacional. O Benfica é outro clube que se mostrou interessado, sondou a situação do jogador. E aí, obviamente, que o Benfica entrando na jogada, fica muito mais difícil do Fluminense conseguir trazer o Inestrosa para o Rio de Janeiro, tá? A tendência é que as conversas avancem caso o Atlético Nacional seja eliminado na Libertadores, já que o clube disputa uma vaga pelas quartas de final. Confronto aí contra o São Paulo. Primeiro jogo ficou empatado e agora resta saber quem avança para as quartas. Eu acredito, tá, que o Atlético vai ser eliminado. Minha opinião, acho que vai ser um jogo muito difícil, né, para o São Paulo, mas acredito que o time paulista consegue avançar e aí a gente vai ter mais capítulos aí dessa novela. Por mais que isso aconteça, eu ainda assim acredito que é muito difícil o jogador vir para o Rio, tá? Mas o Fluminense está disposto aí a seguir nessas negociações. E dando continuidade à SAF, né? Hoje saiu a notícia, hoje na segunda-feira, de que a SAF foi aprovada e que vai ser levada aí para a Assembleia para os sócios torcedores do Fluminense, adimplentes por mais de 2 anos, para que possam votar se querem SAF ou se não querem. Eu já dou logo a minha opinião, não sou a favor de SAF, tá? Vejo muita gente dizendo que o Fluminense precisa virar SAF se quer continuar a ser competitivo no Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se todos os clubes virarem SAF, o que vai acontecer? Todos os clubes vão ficar competitivos, né? E só um vai ganhar títulos. Então, assim, essa lógica de que, não, precisa virar SAF. Não necessariamente. SAF não é sinônimo de títulos, tá? Na minha humilde opinião, inclusive o Botafogo, apesar de ter conquistado títulos, o desenrolar aí do técnico com os negócios que ele fez, tudo muito estranho. Então o Botafogo pode se meter em um buraco muito, muito fundo, tá? Então tem essa questão do Botafogo. O Vasco venceu de 6-0, o torcedor vascaíno tá iludido aí, mas a tendência é que brigue pelo rebaixamento até o final da temporada, ainda mais com o Diniz no comando, tá? Então eu não me iludo com isso de SAF. O Bragantino é SAF há um tempão, tá? O Cruzeiro é SAF desde o Ronaldo, tá em uma boa fase agora, mas não conquistou nada ainda. Então a gente vai olhando assim ao nosso redor e SAF não é sinônimo de título. A gente vai vendo isso porque nós temos exemplos disso e exemplos muito negativos também. Então, o que adianta você virar SAF se os mesmos problemas estão continuando? Eu diria até que aumentam os problemas, porque aí você deixa o lado torcedor, o emocional de lado e começa a agir só pensando em dinheiro. Nada de errado. Eles que pensam em dinheiro não têm culpa disso. Eu não vou ser hipócrita de que eu com a minha empresa eu não pensaria no dinheiro primeiro. Eu quero o bem da minha família primeiro. Essa seria a minha preocupação. Então não vou julgar aqui esses bilionários aí que estão dispostos a investir no Fluminense, porque não é porque eles são tricolores de que eles vão perder dinheiro. Você estaria disposto a perder bilhões da sua fortuna e colocar em risco o dinheiro da sua família? Porque esse dinheiro, você, em tese, é responsável por sua família. Pelo menos eu vejo assim. Você colocaria em risco o bem-estar da sua família por uma paixão, por um hobby seu, por mais que o Fluminense seja a minha segunda paixão, né? Que a primeira é a minha família, quer dizer, é a terceira, né? Primeiro Deus, depois família e depois Fluminense. Essa é a minha ordem, tá? Então, assim, jamais que eu vou colocar o Fluminense na frente de qualquer um desses dois, tá? E, obviamente, que eu prefiro o sustento da minha família do que outra qualquer coisa. Então não vou ser hipócrita de falar, mas por que o Estevão tá preocupado só com em vender e tal? Errado é o Fluminense que vende. É o Mário que vai vender, é quem votar sim, na minha opinião. Não eu, não você, por achar que ele tá
Ah, é bilionário, ele tá preocupado só com dinheiro. Beleza, então vota não. Simples, tá? Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Gostaria de saber a sua aqui nos comentários. É isso, gostaria de agradecer mais uma vez aqui. Eu tô vendo que isso está dividindo muito a torcida. Acho que é muito importante sim a discussão, tá? Seja a favor ou contra, mas sempre com muito respeito. Acho que isso é primordial. Afinal, todos queremos o melhor para o Fluminense, né? Pelo menos o torcedor quer isso. E aí, só gostaria de finalizar com alguns questionamentos, depois de pedir a você para se inscrever aqui, caso não seja inscrito, deixar o like, comentar e compartilhar, tá? Você sabe que, possivelmente, né, segundo informação trazida lá do Globo, o Mário viraria CEO, certo? Você acha isso moral? Ético? Uma pergunta, tá? Você acha que o valor estipulado é alto ou baixo? 850 milhões. A Portuguesa foi vendida por 1 bilhão. É claro que o estágio estava incluso nessa negociação. Mas Xerém também estaria envolvido nessa negociação, tá? E você acha que Xerém vale menos ou mais do que o estágio da Portuguesa? Qual te daria mais retorno? O estágio da Portuguesa, e eu estou só dando um exemplo, tá? Ou Xerém? Fica essa pergunta. O André foi vendido por quê? Por 25, né? Não me lembro muito bem, mas acho que foi por 25 milhões de euros, se eu não me engano. Só o André. Só o André. E tem muito mais potencial de venda, Xerém. Fica essa pergunta. Estão dizendo que esse valor tende a aumentar, já que a marca Fluminense, depois do Mundial, foi valorizado. Mas aumentar quanto? E aí, o grupo de torcedores ilustres estariam dispostos a comprar 60% do Fluminense. Queria saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Essa é a minha, já dei a minha opinião aqui. E obviamente que a maioria, viva a democracia, que a maioria decida aí a favor ou contra. Eu não sou a favor, infelizmente não posso votar. Mas é a minha opinião posso dar porque eu sou tão apaixonado quanto quem pode votar. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Saudações tricolores e amanhã, se Deus quiser, vence o Fluminense.